O ar, né, gente, ele não é visível. A gente está aqui na nossa... Se o ar fosse visível, vocês não iriam conseguir me ver de forma clara. Nesse espaço entre a câmera e eu, se tivesse um ar visível, tá certo? Vocês não estariam me vendo, né, com certa nitidez. Então o ar, de certa forma, ele é visível. E o ar, a composição do ar, ele é formado por vários gases, certo? E aí existem, por muitas vezes, algumas substâncias que podem deixar o ar visível, né? Algumas toxinas, alguns poluentes, né? Como fumaça, deixa o quê? Esses gases mais visíveis. Mas, de forma geral, o ar ele é invisível, né? E a gente pode muito bem sentir esse ar, como no exemplo dessa mulher, né? Ela está com calor, ela pega um leque e ela está abanando esse leque e ela força esse ar, que pode estar paradinho aqui do lado dela, ó. Quando ela balança o leque, ela força o quê? Ela vai forçar, tá balançando aqui, ó. Eu estou sentindo o ar bater, porque eu estou deslocando esse ar que está aqui na minha proximidade, né? Para que ele venha bater na minha pele e, consequentemente, refrescar a minha, né, o meu corpo. Pode passar. Como é que a gente sabe que o ar existe? Será que vocês já fizeram esse experimento? Eu não fiz desse jeito, certo? Mas eu costumava fazer muito um experimento parecido com esse na piscina. O que é que esse experimento mostra? O que é que ele está fazendo para provar que o ar existe? Ele está pega um copinho, certo? Coloca dentro de um copinho um papel seco mesmo, beleza? E aí no outro eu tenho uma vasilha cheia de água. Aí eu pego esse copinho com papel e aí vou emborcar ele, ó, dentro da vasilha com água. Vocês percebem que o ar que estava dentro desse copo, né, ele vai propiciar, ele vai deixar o papel ainda seco. Isso por quê? Isso porque esse ar, gente, que está dentro do copo, ele ocupa espaço. Ele não vai permitir a entrada de água no interior do copo. É a mesma coisa se vocês pegarem um balde, tá certo? Vocês pegam um balde aqui, obviamente que é acompanhado, né, dos pais, de maiores, se estiverem numa piscina. Você pega um balde, você coloca na cabeça, e aí você vai mergulhando devagarinho. Você percebe que a água da piscina ela não entra, né? Vocês conseguem perceber? Então significa o quê? Significa que aquele balde que você colocou aqui na cabeça, ele está todo preenchido de ar, e à medida que você vai descendo, tá certo? À medida que você vai descendo, a água ela não entra no balde, porque o balde está preenchido de ar, tá certo? E esse ar, ele é formado por vários tipos de gases diferentes que a gente vai ver aqui, tá certo? Gás nitrogênio, gás carbônico, gás oxigênio, dentre outros ares. Beleza? Pode passar. Então, passou? Então, por que o papel continua seco quando você mergulha o copo aí, mergulha o copo com papel? Porque o ar, ele não deixa a água adentrar no copo, certo? O ar, ele preenche totalmente isso. E como é que a gente observa de forma mais clara a existência do ar? Vocês conhecem esse aparelhozinho aí, ó, chamado de biruta? Ele observa o quê? Para que serve o biruta? Ele é um aparelho muito utilizado em aeroportos. Para que você utiliza esse aparelho em aeroportos? Quando o vento bate nele, ele vai mostrar a direção no qual o vento se encontra. E no aeroporto, isso é muito preciso, pessoal. No momento de aterrissagem, você saber a direção no qual o vento está ali naquele momento, ele vai direcionar o quê? Ele vai guiar o piloto do avião a pousar de forma mais eficiente, mais precisa. Vamos dizer que o piloto ele está pousando e tem uma intensidade de vento muito forte na lateral do avião. Aí ele tem que controlar mais o avião para ele não ser empurrado para o lado esquerdo. Então eles utilizam essa biruta, que é um aparelho que permanece identificar a direção do vento, né? Principalmente em aeroportos. E o vento nada mais é do que pessoal? O vento nada mais é do que o ar
em movimento, certo? O vento é o ar em movimento. O vento são os gases em movimento que eles ficam aí rodando, né, todo o nosso planeta, atravessando. Tem regiões que tem uma quantidade de ar menor, uma região tem quantidade de umidade ou de ar menor, e regiões que tem uma quantidade bem maior de distribuição de ar, beleza? Então esse aparelhozinho biruta, tá certo? Parece um saquinho, esse saquinho amarelo, ele te diz a direção do vento, beleza? Se está para a direita, se está para a esquerda, a direção do vento. Pode passar. Então, como eu falei, então isso é muito importante, principalmente nas horas dos pousos do avião, também muito utilizado, né, para o entendimento, principalmente de pessoas de grandes navegantes, você saber a direção do vento, né, aqueles indivíduos que utilizam jangadas para saber qual é a direção do vento, se está no momento certo deles adentrarem no mar, se está no momento certo deles voltarem para a terra. Tudo isso é importante a gente saber a direção do vento, a direção que esses gases estão correndo. Pode passar. Certo? Então, além da direção, que ela é medida por esse aparelhozinho que a gente chama de biruta, nós também temos um aparelho chamado de anemômetro. Esse é tão importante quanto o biruta. Olha ele, parece um drone, não é? Ele tem ali as suas pecinhas, aí na partezinha de cima, ó, ele tem tipo umas hélices. Quanto mais rápido essas hélices se moverem, significa que a velocidade do vento, não é, está cada vez maior. Então, anemômetro mede a velocidade do vento. Tudo bem? Então, essas esferazinhas, quanto mais elas giram, quanto maior a velocidade no qual elas giram, significa que o vento, né, está numa velocidade, né, relativamente maior ou relativamente baixa. Isso depende da situação do dia, né? Então tem dias aqui em Fortaleza que a gente observa que a velocidade, né, desse vento, o deslocamento desses gases é bem maior do que em outros dias. Essa variação na velocidade pode acontecer de dia, né, e de noite ser totalmente diferente. Isso é influenciado por vários aspectos climáticos, né? No inverno a gente tem uma velocidade de vento diferente de uma velocidade de vento na época do verão. Muda muito com as estações do ano, ou então com alguns eventos, né, tempestades, né, tsunamis, tornados e etc.